Boa noite a todos, a paz. Essa palavra está sendo ministrada no grupo de oração do WhatsApp, né? Então, aqueles que quiserem fazer parte e estar orando junto com a gente, estar buscando a vontade do Pai, né? É só chamar aí. Se você está vendo esse vídeo, curte aí, comenta, se inscreve no canal, né? E esteja acompanhando para estar recebendo oração, fazendo seu pedido de oração. A palavra que a gente vai ministrar, o tema é plano original. Não vai se estender muito, porque como é do grupo de oração, o foco é oração. Não vai ficar se estendendo na palavra. Então, 5 minutinhos, menos de 10 minutinhos, essa reflexão na palavra. Então, o tema é plano original. A gente vai ler Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 5. Efésios 1, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Versículo 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Versículo 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Versículo 5. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. O propósito de sua vontade. Lembra do tema? Plano original. Veja que tremendo no versículo 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, antes de criar o mundo. Já parou para pensar? Como assim? Antes de criar o mundo, Deus já amou eu, já amou você. Nós, diante de tantas coisas que a gente passa na vida, às vezes a gente nem sabe quem a gente é, né? Quantos livros aí de autoajuda, né? Quanta demanda com psicólogos, psicologia, para tentar se achar, para tentar se descobrir, quantas doenças psicossomáticas, doença na alma que vai para o corpo, né? Quantos traumas, quanta bagunça, né? Quantos complexos de inferioridade, mas também complexos de superioridade, tudo deturpação da identidade, caráter, né? Levando a gente a ficar longe de quem a gente realmente é. Então, assim como eu, ser humano, às vezes você se encontra perdido, às vezes você ainda não se achou, né? Eu tô aí quase 50 anos já, tem vezes que, poxa, o que eu preciso fazer? O que eu errei? O que eu tô errando? Qual que é o objetivo? Qual que é o plano original da minha vida? Ou não, não é minha vida, é Deus. Então, o que está acontecendo com você? Você tem levado muitos fardos de culpa, você tem levado um fardo, às vezes, que você não está aguentando mais, tem sido pesado para você. O quanto deturparam, o quanto você apanhou nessa vida, o quanto você foi julgado, o quanto você foi discriminado, o quanto você foi abusado, abusada na sua vida. Muitos até desde o ventre da mãe, né, já sofriam, já eram indesejados, né? Esse mundo, como dizem Efésios 6:12, né, sobre as hostes espirituais da maldade, sobre um mundo espiritual. Às vezes esse mundo espiritual maligno, desde que eu estava na barriga da nossa mãe, já estava tentando deturpar a nossa identidade, tentando dificultar a gente de entender, e creio que conseguiu, que a gente entenda quem realmente a gente é em Deus. Vamos voltar aqui no versículo. Olha, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. Qual que é a mensagem para você e para mim? Deus, antes de criar o mundo,
Ele já tinha sonhado com você. Ele já tinha te amado antes de você existir, antes dos seus pais existirem, dos seus avós, antes de existir mundo. Olha que surreal, você já foi amado. Você não é obra do acaso. Deus te ama e não só agora. Ele sonhou com você. E tudo que tem estado te angustiando, tudo que tem feito você sofrer, é uma mentira, é uma deturpação. Foi esse mundo maligno que criou feridas em você, traumas em você, para que você fique longe de quem realmente você é, do plano original. O que fazer, irmão Pérez? O que eu faço então? Desabafe com o Pai. O Pai que te amou antes da fundação do mundo. Desabafa com Ele. Fala das dores, dos traumas, das injustiças que já fizeram contra você. Às vezes você é julgado até hoje, às vezes você tem trejeitos ainda hoje, às vezes você tem manias hoje, fobias, coisas que aconteceu lá atrás quando você era criança e às vezes você está lutando contra você mesmo hoje, contra o adulto que você é hoje. E você foi ferido lá atrás quando era criança, discriminação, rejeição, abandono, abusos. E Deus viu isso. Deus viu isso. E Ele, a todo momento, quis e quer ter esse encontro com você. Então, em nome de Jesus, abra o seu coração para o Pai. Se precisar de oração, estamos aí para orar juntos, para buscar o plano original juntos. Amém? Então, em nome de Jesus, olha como é profundo. Até em Jeremias 1:5, Jeremias 1:5, olha só que Deus fala para Jeremias. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Deus te conheceu, meu irmão, minha irmã, antes de você ser formado no ventre. Então Ele não tem o controle sobre a sua vida? O que está acontecendo então? Ai, mas tem tanta coisa errada, eu não aguento mais. Então está faltando você se entregar realmente para aquele que sonhou e te amou antes de tudo. Se entregue para Ele, renda o seu coração a Ele, desabafe. Agora que você sabe que Ele te amou antes da fundação do mundo, libere essas pessoas que te fizeram mal. Não viva em função do que causaram com você. Libere perdão, se perdoe e siga em frente para o plano original, que é o plano de antes de você existir. O plano que Deus te amou, que você é amado, que você tem dons, que você tem talentos, que você importa, que você é importante para alguém na face dessa terra. Em nome de Jesus, deixe quem te feriu para lá, perdoe e siga em frente, descobrindo quem você é. Amém? Em nome de Jesus. E participe com a gente das orações. Deus te abençoe.